A nossa conversa de hoje é sobre Web3 e como ela pode transformar a internet e os negócios. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do videocast Mulheres do Agora, que a partir de hoje, semanalmente, vai trazer algumas convidadas para falar com a gente sobre assuntos da nova economia. Eu sou Mariana Filizola. Antes de eu apresentar as minhas convidadas de hoje, eu quero pedir para vocês deixarem o like de vocês para a gente. E eu estou acompanhada hoje da Sabrina, que é nossa colega de conteúdo aqui na Startse, e das nossas convidadas Cíntia Ferreira e Ana Laura Magalhães, da IVE, que é uma organização autônoma descentralizada para incluir mulheres na Web3. Meninas, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Por favor, queria muito que vocês se apresentassem. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Cíntia Ferreira. É um prazer gigante estar aqui na Startse, no Mulheres do Agora, para falar um pouquinho mais da Web 3.0. Eu sou a Cíntia Ferreira, sou founder da IVE NFT, junto com a Ana Laura Magalhães. Sim, meu nome é Ana Laura Magalhães, eu venho do mercado financeiro tradicional e acho super interessante a gente acompanhar essa evolução que é mesmo, uma revolução tecnológica em vários mercados, inclusive mercado de arte, que se conecta com o mercado financeiro. Então, a IVE veio com uma ideia muito legal da gente levar não só a representatividade feminina para o mercado de Web 3.0 e de NFTs, mas também para a gente fomentar essa participação como um todo. A gente até fala que é Eve for everyone, porque é de Eva que veio todo mundo. Então, a gente começa com essa revolução feminina e a gente precisa do apoio de toda a comunidade até para a gente chegar no impacto que a gente quer. Pois é, acho que nada melhor então do que vocês para estrearem o nosso projeto piloto, que é a segunda temporada do Mulheres do Agora, só que em formato de videocast. Primeira temporada foi em pod, agora vem em vídeo. E aí eu acho que vocês falaram um pouco sobre a IVE e nada melhor do que começar com uma pergunta-chave, que é o que de fato é o Web3? O que é isso, meninas? O que acontece é o seguinte, existe toda uma evolução na web, né, na internet. Tem a web 1.0, que é aquela primeira internet. O www, né? Exatamente, o que é esse universo todo de conectividade. E a web 2.0, que é uma evolução dessa primeira internet, é uma tecnologia que a gente acabou nem percebendo quando ela aconteceu. Basicamente, foi quando você começou a acessar os sites e aparecia assim, você aceita esses cookies? Ou você aceita colocar as suas informações? Aquelas linhas minúsculas que a gente nunca lê. A partir disso, você acaba cedendo as suas informações para os players, né? Para as grandes empresas de tecnologia. E essa concentração de informação dos usuários é que faz com que as empresas de tecnologia comecem a ter acesso ao que você gosta de ouvir, ao que você gosta de acessar. É como os algoritmos, famosos algoritmos funcionam. Então, eu sei que a Cíntia gosta de falar sobre pautas femininas, então eu vou colocar mais coisa aqui no feed do Instagram dela, no feed do Facebook, vou trazer assuntos mais dessa forma. Ou quem nunca passou pela situação de, gente, eu falei hoje que eu precisava comprar um porta-retrato, agora aqui tá me parecendo um negócio para vender porta-retrato. Então, essa é a Web 2.0. E a Web 3.0, ela vem com uma modificação na segurança e privacidade dos usuários. Então, a partir de agora, não é mais a empresa que tem o controle da informação, é a gente, que sempre deveria ter sido. Então, eu falo que a Web 1.0, ela realmente foi muito notória. O mundo era analógico, virou um mundo digital. Mas dentro do digital, no 2.0, a gente nem viu quando a gente passou a ser controlado. E agora do 2.0 para o 3.0 é quando a gente volta a ter o controle desses dados, se a gente quiser passar ou não. E o mais legal, né, Ana e Cíntia, é que eu costumo dizer que não são saltos. Você não sai da 1.0 para 2.0 para 3.0. Não, se você prestar atenção, você tem a 1.1, 1.2, 1.3, até você chega na 2, porque são tecnologias que vão sendo liberadas e você vai tendo mais acesso e mais acesso. E a Web3 acho que vai seguir a mesma linha, né? A gente vai ter a Web3 como a gente vê agora, que tem a questão da segurança e que vai trazer N outras coisas e possibilidades para a gente. E aí, aproveitando o gancho, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta, expliquem, gente, um pouquinho pra gente o que é blockchain, Para quem não entende, o que a gente pode dizer que é o blockchain? E qual que é a relação dele com essa porque eu acho que ele é um fator central, assim, na Web3, né? Tudo começa meio que
Você falou muito em segurança, tem muita correlação com blockchain, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também. O que acontece é o seguinte, um jeito muito fácil da gente aprender o que é blockchain é a gente pensar na forma como a própria sociedade evoluiu. Eu falo assim, o meu avô, ele nasceu em 1905, né? Ele já é falecido, mas em 1905. E eu me lembro de quando criança, ele já era bem velhinho, de ter uns cadernos enormes em casa, onde ele catalogava várias coisas que ele fazia na vendinha dele. Então, você tinha lá a data, a venda, a entrada, no armazém, assim, sabe? Uma coisinha assim, bem anotadinho. Um livro. Era um livro de dados. Olha só que interessante. Um livro de dados. Só que você estava lá, tinha pessoa que tinha acesso ao livro, só ele podia ter acesso, ou uma pessoa que ele confiasse. A partir do momento em que a gente se transforma numa sociedade que sai do analógico e vai para o digital, é muito mais fácil a gente começar a catalogar esse tipo de informação, né? Quando a gente cataloga isso e coloca uma criptografia por trás, cada bloco de notas acaba sendo uma parte desse bloco em rede. Então, por exemplo, eu terminei um livro de dados, fechei. Agora eu tenho um outro livro, porque eu vou dar continuidade no meu negócio, mas eu não tenho mais aquele livro, ele acabaram as páginas. Eu tenho um outro bloco. E assim, de bloco em bloco, eu faço uma rede de blocos. Nada mais do que traduzindo para blockchain, que do inglês é exatamente isso. É só uma sequência de informações criptografadas. E aí é muito interessante a gente falar sobre essa questão de segurança, porque é uma forma de você catalogar a informação. Quando a gente já chegar na pauta de NFT, que quando a gente for falar sobre isso, é só para vocês perceberem que o blockchain ele faz várias coisas serem possíveis, inclusive você manter um rastreio de todas as informações que já passaram por esse livro, que não podem e não são perdidas. Então é esse quesito da segurança também. Nossa, assim, até lembrei de um caso, acho que em 2019 teve o primeiro bebê que foi registrado na blockchain. Vocês lembram disso? E aqui no Brasil, né? É isso, e é muito curioso, porque imagina, daqui a muito pouco, outro dia eu estava comparando o blockchain meio que com o cartório tradicional, né? A gente exigia o cartório para que as pessoas reconhecessem que você é você e que, portanto, você fez aquela determinada, né, equação, ou seja, é muito interessante como o blockchain vai possibilitar isso com as pessoas de forma não presencial. Vai permitir, vai ter um impacto bastante grande nos negócios, né? Se você parar para pensar. Não tem muito como não evoluir para esse caminho. E hoje, atualmente, né, as assinaturas digitais, elas são mais válidas e mais seguras do que até mesmo as assinaturas pelo cartório, que você tinha que ir até um cartório, assinar, reconhecer firma. Então, hoje, atualmente, a assinatura digital, ela é muito mais segura e mais fácil, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo e fazer uma assinatura aí para venda de qualquer item de valor que você queira fazer. Então, acho que também tem essa questão da facilidade de simplificar o nosso dia a dia. É isso mesmo. Acho que é super importante, assim, a gente lembrar disso. Ô, meninas, e o que vocês entendem hoje que já existe de correlação de Web3 com o metaverso? Qual que é a relação, né? Como é que a gente pode... Vamos começar a complicar aqui para a gente bater um papo. Explodir a cabeça, Mari. Vamos explodir a cabeça. Como é que o metaverso e o Web3 se conversam, assim, de uma forma geral? Porque... O que eu penso? A gente tem um metaverso, né? Um metaverso só. A Web3, para mim, ela vai possibilitar a gente navegar e trafegar, e eu acho que quando a gente começa a compreender um pouco esse contexto, as opções viram milhares, né? E talvez seja exatamente isso que deixe a coisa tão mais complexa para as pessoas. E algumas pessoas fogem deste assunto porque acham que ainda está tudo muito etéreo e tal. Mas eu acho que já existem correlações que a gente consegue fazer de uma maneira boa. Então, eu queria ver como é que vocês entendem isso. O que vocês acham que dá para a gente trazer de correlação de metaverso e Web3? Falar um pouquinho, né? Eu acho que já existe várias correlações aqui da nossa vida física, né? Das nossas experiências que nós temos, já muito em vários metaversos que tem aí, né? Pode falar o nome deles? Pode. Podemos tudo. Tá em casa. Podemos tudo. Tem o Decentraland, que é um dos metaversos, né, que já está se construindo aí, que várias marcas já estão dentro deles. Tem o Meta do Facebook, do metaverso e tudo mais. Já tem vários metaversos se construindo e muitas marcas se consolidando lá dentro, né? Comprando aí os famosos terrenos multimilionários para as pessoas colocarem as suas publicidades lá dentro. Então, acredito muito que essa fase híbrida ainda do físico com o digital vai
permanecer, né, nesse nosso novo mundo aí que a gente tem de Web 3.0, mas eu acredito que a Web 3.0, ela vai facilitar cada vez mais a nossa vida, para nós usuários, é para o bem. Isso é uma comunidade fortalecida para o bem, que todas as pessoas podem ser verificadas, ela pode decidir se ela é uma pessoa autônoma, anônima ou não dentro do metaverso, né? Então tem os avatares hoje em dia nos NFTs, né? No mundo de NFTs a gente não conhece mais as pessoas, a gente conhece os avatares delas, então a gente sabe quais são as artes e quais são as profile pictures, né? Que elas acabam usando ali nas suas redes sociais e nós não conhecemos quem são essas pessoas. Mas a gente é super amigo, brother, se fala o tempo inteiro pela internet, pelos canais ali Discord, né? Que já são os canais aí de Web 3.0. Acho que tem muita correlação, principalmente a parte de segurança, que você consegue ver quando tem algo muito crítico, muito exposto, essa pessoa já é retirada imediatamente desses locais que são aí os metaversos, esses terrenos, porque realmente eles não consideram, tem algumas restrições lá dentro, né? Outro dia a gente estava fazendo uma reunião pelo metaverso, dentro de um dos metaversos, e aí falaram uma palavra não muito boa para uma das meninas que estavam com a gente. Na hora mesmo, essa pessoa já foi expulsa lá de dentro e ela não entra mais de jeito nenhum. Então, você sabe qual é o código dela e ela não entra mais. Então, acho que é uma questão realmente de proximidade, né? O que a gente está fazendo aqui é um pouco disso, né? Da realidade, o videocast aí é uma realidade. A gente pode pegar esse vídeo, pode colocar lá dentro do metaverso para fazer publicidade ou para fazer qualquer outra, né? O intuito educativo também, né? Eu acho que tem a parte muito educativa ali dentro que a gente está aprendendo. É uma evolução constante, mas... É isso. Sá, antes de você entrar em NFT, que eu sei que você quer fazer uma pergunta de NFT, eu acho que, só para a gente fazer um resuminho do que a gente falou até agora, e a Ana explicou isso super bem, na Web3, eu acho que o grande ponto alto da Web3 é o fato da descentralização mesmo, de conteúdo, de poder da web, né? Eu acho que na Web 2, a gente ainda tinha esse poder muito concentrado na mão de grandes distribuidores de conteúdo, de grandes marcas, e regulando, inclusive, tudo que passava e trafegava, né? Quando a gente fala de Facebook, quando você fala de Twitter, quando você fala... Cara, Instagram, às vezes a gente fazia um post, e se o Instagram entendesse que aquele post era um post ruim, que não podia, ou que tal, ele ia lá e ele fazia isso. Olha que diferença para o que Cíntia acabou de falar. Não foi uma empresa que fez, e sim os usuários. Então, o poder realmente na Web3 está na mão do usuário. E somos nós quem vamos, em teoria, regular esse negócio, né? Então vai ser a comunidade que vai construir a Web3. Então acho que isso é muito importante, dizer que isso dá uma possibilidade infinita, por isso que nós falamos que é uma possibilidade infinita, vale a pena estudar sobre isso, porque tem 1000 aplicações para fazer esse negócio, né? Então a gente não pode deixar de aproveitar isso, né, gente? Sim, aquela coisa de que o poder volta para a nossa mão, né? Exato. O poder do controle dos nossos dados. Exato. Ali, da gente em si, porque virou uma vida. A vida virtual faz parte da vida física também. Mas sim, Mari, uma das perguntas que a gente colocou no roteiro é justamente de NFT. Entender um pouco mais a importância, o papel do NFT dentro da Web3. Cíntia, você comentou sobre a questão do avatar, eu acho animal. Mas conta um pouco mais, qual que é o limite? Dá para transformar um avatar em NFT? Qual que é a relação com a Web3? Enfim, contem pra gente. Na verdade, os NFTs, eles têm diversos, né? Tem aqui o nosso da Ivy, que são profile pictures, tem artes, tem música, tem itens colecionáveis, então você pode transformar qualquer coisa. Você pode tirar uma selfie sua e transformar em um NFT. O que vai diferir se é realmente um NFT ou não é a verificação. É a codificação através das blockchains, né? Por exemplo, nós aqui utilizamos a Ethereum, que é uma das redes de blockchain mais seguras que existe atualmente. Então, o que vai realmente certificar que aquilo é válido ou não dentro, e principalmente dentro das plataformas de redes sociais, que já estão todas verificadas lá nos Estados Unidos, quando você posta uma NFT sua, ele já liga diretamente com a sua wallet e ele sabe realmente se aquela é um NFT ou não. Então, assim, não adianta mais tirar print, gente. Não adianta, porque agora todas as redes sociais, elas verificam. O Twitter já verifica há um tempinho atrás, e o Instagram começou agora nos Estados Unidos e está fazendo alguns testes aqui no Brasil também. Então, logo, logo a gente vai ter essa novidade aí também. E parece que vai chegar no TikTok também, né? Sim, com certeza. Eu acho que todas as redes sociais, em geral, elas já estão evoluindo e se modificando para essa abertura, né? Porque o mundo... louco isso, né? O quanto nós vamos ter que nos adaptar, e nos adaptar muito rápido.
Porque tudo que hoje parece uma coisa que está distante, não está distante, está muito próximo. E a primeira coisa que as pessoas... Eu lembro muito bem, quando começamos a falar de NFT, a primeira coisa que as pessoas respondiam, e deve ser assim até hoje, é uma pergunta para vocês, as pessoas diziam, mas que sentido que faz isso? É só você tirar um print do negócio e você vai ter uma coisa igual a daquela outra pessoa. Então, tem um pouco da nossa cabeça que, né, não está tão expandida nesse sentido, mas acho que isso deve acontecer até hoje, ou sim? Sim, e a Ana tem uma analogia muito bacana que ela fala sobre artes, né? Quando a gente fala sobre artes, que não é você tirar um print, uma foto, ou você imprimir uma Mona Lisa que você vai ter a Mona Lisa na sua casa. Não, o que tem valor é realmente a que está lá no Museu do Louvre, não é o que você tirou o print. Então, a gente traz muito essas correlações do dia a dia para as pessoas entenderem realmente qual que é o valor disso. Se você tirou um print ou você fez uma impressão, você fez um fake desse negócio. Então, realmente, as pessoas sabem. Como elas sabem quem são, a blockchain ela é totalmente 100% transparente para qualquer pessoa que quiser entrar e ver se realmente o dono daquele ativo digital é verídico ou não. Ô, Ana, Legal. e como é que você acha que as empresas poderiam começar a pensar em NFTs como valor agregado e benefício para os seus negócios? O que você tem visto de repertório nessas andanças de vocês, que eu sei que vocês estão super em contato com essas coisas? Conta pra mim. A gente tá meio viajada mesmo, né, amiga? Estamos aí batendo perna nesse mundo todo, entendendo essas tendências. A Cíntia esteve na maior conferência de NFT de Nova York, eu fui na NFT Rio, teve agora Paris também, Lisboa a gente quer estar, então tá muito nesse processo de entendimento do que é. E acho que, para responder essa pergunta, a gente volta num outro comentário que você fez, que é muito legal, que é a construção dos usuários, enfatizando o comentário da Cíntia anteriormente também, porque até a IVE, que é uma DAO, ela é isso. A DAO é uma organização autônoma descentralizada que dá um voto de liberdade para as pessoas que fazem parte da comunidade. Não é uma hierarquia como a gente está acostumado. Existem esses dois formatos de decisão, né? De cima para baixo, quando você tem um chefe que manda, que toma a decisão, quem está embaixo obedece. E de baixo para cima, que é todo mundo num senso de comunidade, é que vota e toma as decisões de como aquilo vai afetar lá em cima. E isso, dentro de um senso de comunidade, é super necessário. Como as empresas podem olhar para as NFTs para isso? Acho que, principalmente dentro desse senso de comunidade. Porque a partir do momento que você compra uma NFT, não é só você ter lá um bloco que vai te dar uma obra de arte para você depois ter dinheiro ou fazer como uma estratégia de investimento para depois você vender lá na frente. A NFT é um passaporte. Ela é uma porta de entrada para um universo onde você vai começar a fazer parte de uma comunidade de pessoas que se interessam por aquilo que você também gosta. Então, dado isso, acho que muitas empresas podem começar a identificar até alguns perfis interessantes dos seus próprios funcionários, e aí tem toda essa discussão que a pessoa dentro desse universo pode querer ser anônima ou não tem problema, tem gente que não gosta de realmente deixar muito claro quem é, mas é muito nessa concepção de você conseguir agregar valor, né, na forma como as relações sociais podem evoluir dentro dessa nova revolução tecnológica. E não só isso, acho que quando a gente olha para outras empresas, principalmente empresas voltadas para esse universo de moda, eles já entenderam que a NFT não é uma tendência, ela é um acontecimento, ela é um marco. É a partir disso que a gente vai começar a criar daqui para frente outras coleções. Grandes marcas mundiais já fazem desfiles no metaverso. Eu me lembro, no Art Basel, no final do ano passado, acontece em Miami, é uma exposição gigantesca de obras de artes, grandes galerias no mundo. A Cíntia tinha recém me convidado para fazer parte da IVE, eu não entendia nada de metaverso. Eu falei, gente, o que é esse negócio? O que ela tá falando? E aí eu fui lá nessa exposição, tava meio confusa ainda, saindo do meu último emprego, querendo empreender numa coisa nova, querendo entender o que eu ia fazer. E aí, quando ela me falou de NFTs, aquilo já estava acontecendo nos Estados Unidos de uma forma bastante interessante, muito mais enfática. E pra gente era muita novidade, ainda é. Mas muito mais, né? Assim, pouco tempo, porque 7 meses atrás, nem é tanto tempo assim, mas dada essa escalada que é a evolução tecnológica, bastante. Agora, eu lembro que lá no Art Basel eu vi uma criança falando com a mãe, falando, olha mãe, tá vendo aqui nesse jogo aqui da exposição, é que tá aquele tênis da Gucci que você me deu. Eu fiz uma matéria sobre isso. Sério? Aí a mãe fala assim, tá vendo que bobagem? Você podia estar com tênis aqui.
que é esse boneco lá que você nem trouxe para o Art Basel? Não tem nem como, o boneco tá lá no seu jogo, você não tá usando o seu tênis. Ele falou, mãe, usar meu tênis da Gucci aqui é brega. Tipo, o legal é meu boneco ter o tênis da Gucci. Agora, a gente sabe que quando a gente também era muito mais jovem do que a gente é hoje, porque ainda somos, a gente vivia mesmo nessas comunidades da nossa faixa etária e a gente entendia o que estava acontecendo ali. E aquilo tinha valor pra gente. Era difícil de explicar para gerações acima da gente. Eu gosto muito de falar de um livro do Yuval Harari, que é aquele israelense, filósofo, historiador. Ele tem vários livros incríveis, mas ele fala, no 21 lições para o século XXI, o quanto é difícil para a mente humana acompanhar a evolução tecnológica. A gente não acompanha no mesmo ritmo e a gente não vai passar a acompanhar. Então, é muito mais um processo de aceitação e adaptação do que você querer lutar contra isso, ou sofrer, ou nossa, mas antigamente era tão mais fácil, mas não tem mais antigamente. É o agora. É isso. E é muito legal, porque diante de tanta tecnologia, também mudam as habilidades profissionais. Então, novas profissões vão surgir, a profissão atual vai mudar, ela vai se reformular. E aí, uma delas é que tem a questão do avatar, por exemplo, trazendo o exemplo da Cíntia. Ok, tem um avatar. E o profissional que cria esse avatar? A gente vai precisar. Bastante. Então, dito isso, meninas, quais profissões devem surgir aí com a chegada da Web3? Gente, o designer 3D para metaverso tá em alta. Quem estiver nessa profissão aí de designer, com certeza. E nós aqui na IVE, né, nós sempre conseguimos trazer pessoas, mulheres, principalmente, para trabalhar no nosso time, né? E a gente ficou rodando aí, tipo, meses para conseguir achar, tipo, designers, mulheres para estar fazendo, porque todos os nossos avatares são, né, heroínas, mulheres. Então, a gente trouxe muita diversidade para o nosso projeto. E nós precisávamos do teor feminino, dessa referência feminina, né? Então, eu acho que designer 3D é uma das profissões aqui que já está bombando. São super bem pagos, né? Os designers 3D aí desse mundo de metaverso. Tem o Community Manager, que é o gestor de comunidades de metaverso, Discord, das redes sociais que são de Web 3.0. Tem o gestor de tráfego também desses universos. Então, eu acho que tem N profissões aqui que a gente pode abranger, mas essas 3 eu acho que eu cito que são as mais concorridas ultimamente. Legais. Quer completar com mais alguma, Ana? Eu acho que é muito nesse entendimento mesmo do que antigamente a gente tinha essa preocupação, né? O que eu vou ser quando eu crescer? E muito limitado naquilo que a gente acreditava que eram carreiras sólidas, né? E, bom, acho que desde que eu nasci até a minha fase adulta agora, eu percebi que ter várias facetas de entendimento, talvez seja até mais interessante para você aumentar suas formas de aprendizado. Vou até trazer outro livro aqui, gente, nem me julguem. A audiência adora, Ana. A audiência adora. O 21 lições do Harari foi um dos livros que o Bill Gates indicou, que inclusive a Startse soltou lá uma matéria sobre isso. Tem que ler, gente. Mas e tem que ler na ordem. Tem que ler o Homo Sapiens, depois o Homo Deus e o 21 lições para o século XXI, porque aí você vai entendendo todo esse raciocínio. E é maravilhoso. E até no 21 lições para o século XXI, que eu já indiquei, ele fala muito sobre essa questão da substituição do emprego, né? Ele fala, gente, daqui a pouco vai ter avião que voa sozinho, não vou precisar mais do piloto, mas quem que vai desenvolver a tecnologia para o avião para voar sozinho, né? Então, assim, você só substitui o tipo de mão de obra. Mas, enfim, o outro livro que eu ia falar é Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. É bem interessante isso. Ah, legal. Esse é bom, que esse eu não conheço. É uma coisa eu não bem conheço, difusa, né? assim. Mas é muito interessante o conceito, porque é preciso uma explicação para isso, né? Porque faz sentido. Por que eles vencem? Você sabe? Quer dar um spoiler? Vou dar só um spoiler aqui, ó. Nós temos 4 mulheres nessa mesa. E eu tenho certeza que nós 4 já tivemos carreiras desconectadas do que a gente faz hoje. E isso não quer dizer que nós não sejamos boas pessoas naquilo que a gente faz ou que não tenhamos sido boas naquilo que já fizemos. Ou seja, um processo de evolução de carreira hoje, que pode ser mutável, não desvalida aquilo que você já entregou com alta performance anteriormente.
Então, eu formei em Relações Internacionais, depois eu fiz um mestrado em Economia, fui trabalhar com finanças, hoje estou nessa Web 3.0, trabalhando em processo de token. Então, não é aquela linha, não é aquele processo linear. Porque antes era muito... A minha mãe trabalhou 30 anos no mesmo lugar. Não, meu pai também. E eu cresci, assim, com essa educação, né? Não, é uma profissão só. Não, como assim? É feio trocar de emprego. É feio. Não, e é muito curioso, porque aí eu tenho um irmão de 14 anos e já é totalmente diferente. Ele começou a estudar programação agora por conta da Web3. É uma criança, assim, surreal, um pré-adolescente surreal. E aí ele disse muito isso. Não, eu quero ter várias profissões, eu não quero escolher só uma. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso. Pois Tem que ampliar esse repertório deles ao máximo para que eles tenham essa opção e consigam, que não fique longe o caminho, né? No fundo é isso, porque se você tem se você ramifica, o próximo passo é mais perto. Se você vai ficando num canto só, às vezes fica muito distante para essas crianças e aí a virada de chave de carreira fica muito mais complexa do que se você for estudando e for se aprimorando ao longo do tempo. É o lifelong learning, né, gente? Ninguém para de aprender nunca, não deveria parar de aprender nunca. Exato, estamos aí em constante evolução de aprendizado. Exatamente, mas meninas, vamos para o outro lado do negócio, porque os nossos queridos telespectadores e ouvintes vão querer saber quais são os riscos da Web3 que vocês entendem que já estão mapeados. Porque os riscos, eu acredito que tem N, que talvez a gente nem saiba ainda, porque depende das aplicações. Mas os que a gente já sabe. Quem quer me contar? Quem quer começar? Vou falar um pouquinho aqui, né, do que eu faço bastante analogias do que a gente já viveu anteriormente, né? Eu lembro logo assim, quando surgiu a época de cartões de crédito, a minha mãe, meu pai, ninguém queria usar, porque para eles era muito, não, isso não é seguro, imagina, como assim, eu não vou? Era só cash, né, só dinheiro e em espécie, e hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro em espécie, gente. Alguém aqui tem dinheiro na bolsa, no bolso? Cashless, cada vez menos. Exato. Então, eu faço muito essas analogias, né? A gente tem muito que entender o que já aconteceu anteriormente para a gente conseguir entender essa evolução da nova economia. Hoje, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele é jogador de game profissional e ele recebe todo o salário dele através de criptoativos e NFTs, que ele consegue rentabilizar e aumentar ali o salário dele, um valor. Eu falei, poxa, você é muito esperto, hein, menino? Ele tem, tipo, 14 anos de idade. Olha só. Então, assim, a galerinha dos 14. Exato, já é uma mudança de comportamento, de mindset, assim, muito visível. A gente consegue ver nessa garotada realmente o quanto eles estão muito mais espertos, né, que nós na época de cartão de crédito, que era pra gente, era realmente algo que não era seguro. Vão clonar o seu cartão, vão pegar a sua senha. Não, então eu acho que é muito essa questão hoje, né? Hoje, atualmente, existe sim, acho que a gente tem que ficar, é óbvio que quando você vai abrir a sua conta no banco, você não sai aí colocando a sua senha em redes sociais, anotando a sua senha em qualquer lugar. Então, assim como a Web 2.0, a Web 3.0 também requer algumas questões de seguranças. Então, gente, não colocar, principalmente, né, não dar print nas suas senhas e deixar no celular, deixar em uma hard wallet, algo que seja seguro em casa, ou outro celular, usa seu celular. Os bancos hoje, atualmente, dão até essa dica para você ter 2 celulares. Tem um celularzinho mais básico, deixa em casa com com seus apps de banco. A mesma coisa para blockchain e para NFTs. A gente tem que deixar em uma rede segura, uma rede confiável, deixar desligadinho ali no offline para não correr riscos. Eu acho que é basicamente isso, mas eu acho que em todas as revoluções tecnológicas, essa mudança sempre tem algo que a gente precisa tomar cuidado. Legal. E, meninas, recebi ali o aviso da produção, temos mais 15 minutos, e aí eu queria ouvir um pouco mais sobre a Ivy, conhecer um pouco mais, como que surgiu, de onde que veio essa ideia, enfim, contem pra gente. E olha, antes delas começarem, só pra lembrar, assim, a Ivy, eu participei de um evento que eu lembro, Mária, uma história engraçada, acho que eu nem te contei. Não, conta. Eu lembro, você voltou empolgadíssima contando sobre o evento, aqui na Startse de manhã, com o Júnior. E eu estava ali no cantinho, falei, eita, tô ouvindo, jornalista, né, gente? É isso mesmo. Eu ouvi e falei, nossa, animal, quero saber mais, porque até então eu ainda não conhecia.
Mas Foi, enfim, e foi muito legal. Essa é a fofoca. Legal, bom saber. Mas eu voltei muito empolgada mesmo, porque foi um evento super bacana, aquele que vocês me convidaram, foi super obrigada. Mas eu queria só, né, não sei, acho que as meninas vão falar disso agora, mas vou até ler, porque são tantas pessoas, potências, mulheres maravilhosas, que eu queria, né, não deixar de citar, que são as co-founders que estão com vocês, a Nina Silva, a Kim Farrell, a Samara Costa, a Paula Lima, a Roberta Antunes, a Simone Sancho, a Núbia Mota, querida, e a Electra, que nós teremos aqui em algum momento, já fica um spoiler, porque a gente quer trazê-la também, muito. E isso é muito importante, porque a gente precisa trazer a mulher para esse contexto da nova economia, e eu acho que essa iniciativa de vocês potencializa muito isso. Então, falem-nos sobre a IVE, por que vocês decidiram fundar, o nome vocês já falaram, mas assim, conta pra gente, porque eu acho que é interessante demais. A IVE é uma história bastante interessante, Mari, porque eu também, né, assim como a Ana, venho do mercado financeiro tradicional e era algo que estava muito longe, muito além das minhas expectativas entrar nesse universo, porque eu não entendia absolutamente nada, não sabia de nada. Então foram assim, já são mais de 3 anos de estudos desses temas, né, principalmente de criptoativos, NFTs, essas novas tecnologias, blockchain. E foi um inconformismo. Quando eu comecei a estudar sobre esses temas, eu percebi que não tinha mulheres para fazer trocas sobre esses assuntos. E isso me incomodava muito. Só tinham homens falando sobre isso, eu entrava em fóruns, em aulas, eram só homens, né? E eu falei, cara, como assim? Não tem nenhuma mulher nesse negócio? Cadê as mulheres desenvolvedoras? Cadê as mulheres da inovação? Cadê essas mulheres que são referências? Porque eu sempre me inspiro muito em mulheres, né? A Nina Silva é uma delas, uma das 100 personalidades mais inovadoras aí da nossa cena, né? Do nosso universo feminino. E eu falei, poxa, essas mulheres, elas não estão aqui no metaverso, elas não estão na Web 3.0, aonde que elas estão, o que elas estão fazendo, né? E eu comecei a bater de porta em porta dessas mulheres, saber, poxa, já ouviu falar de NFT? Foi assim que aconteceu com a Ana, né, Ana? Liguei pra Ana, falei, Ana, eu acabei de saber de uma coisa aqui, que existe NFT, você já ouviu falar disso? Que demais! Não, amiga, não sei, mas eu quero saber, vamos juntas? E aí eu criei um grupo para realmente de estudos, assim, entre amigas próximas, a gente começou a estudar sobre esses temas e a gente começou a pesquisar muito sobre isso, né? E aí eu me deparei que só tinham 4% de mulheres inseridas no mundo de NFTs, sejam elas artistas ou investidoras. Eu me choquei com esse número, eu falei, a gente precisa fazer algo urgente, porque não pode vir mais uma revolução tecnológica e as mulheres ficarem atrás desses números. Nós temos mulheres muito competentes na área de tecnologia, na área de finanças, não podemos fazer com que essa revolução estejamos atrás, temos que estar à frente. E é um número inadmissível, assim, então eu uni aqui essas mulheres que são grandes referências nas suas áreas para trazer realmente para protagonismo para essa cena. Não, e fora que com a quantidade, né, se você vai refletir a população brasileira, a gente tem mais da metade da população, né? As mulheres do são a mundo, maioria é do verdade, mundo. olha eu a louca brasileira, Sim. É verdade, no mundo. Então, significa que para uma revolução acontecer, necessariamente passa por estarmos juntos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque ajuda a gente a permear esse contexto e fazer com que essa Web3 só acelere a adoção, porque isso vai ser benéfico, vai trazer de volta para a gente essa propriedade, né? Exatamente. O mais legal de todos esses nomes que você trouxe, né, que são somados a nós, duas, é que são mulheres muito complementares em seus ramos de atuação, né? Então, eu aprendo muito com a Cíntia, aprendo muito com a Nina, com a Kim, com a Núbia, e aí você tem todas as outras mulheres super empoderadas. A gente teve muita dificuldade de achar a própria Paula Lima, que a gente quer falar também sobre NFT em música, que é um outro processo, a Electra, que é a nossa artista, que a gente também convidou, porque a gente não encontrava uma artista mulher que já conhecesse sobre NFT ou que quisesse fazer uma NFT, porque quando a gente começou a IVE, a ideia era assim, bom, vamos pegar grandes artistas brasileiras e vamos tokenizar a arte dessas mulheres. Mas grandes artistas, ela que já tem nome no mundo, às vezes elas nem estavam entendendo o que era essa evolução, então muitas não quiseram, porque também são artistas analógicas, ela vai lá, ela pinta o quadro dela, né? Tem a tela na frente dela, tipo, é um processo gráfico muito diferente do que você fazer um quadro analógico, né? Então, quando a gente achou a Electra, foi realmente maravilhoso, e hoje ela faz um trabalho impecável, inclusive ela fez uma exposição, ela apareceu, né? Uma obra de arte dela apareceu numa exposição na Times Square, lá na NFT que New York City. legal! E ela é uma querida, ela estava lá no evento de vocês, assim, super, assim,
acessível, muito profunda conhecedora do tema, já trabalha com isso há bastante tempo, vive disso, inclusive. Então, acho que é uma referência importante para a gente dizer, olha, não é uma coisa que vai acontecer. Está acontecendo, tem gente vivendo assim, e a gente pode usar isso como uma boa referência, né? Acho que isso foi muito legal. Nossa, sim, é muito orgulho. Fico muito orgulhosa de vocês por esse projeto tão incrível. E é muito bacana porque quando a gente olha, por exemplo, para o ecossistema de startups, de novo, a mulher ela ficou lá atrás. Quando a gente fala de fundo de venture capital, ficou atrás. É sempre um percentual muito baixo quando comparado com as startups masculinas, Verdade. né? Verdade. Tem um dado da B3 que mostra que 27% de 4 milhões de investidores são mulheres. Olha que coisa mais maluca, né? Como é que vocês entendem que a IVE pode mudar esse cenário, gente, e aumentar esse percentual? Através de educação, né, Ana? A gente acredita genuinamente aqui que a educação é o que vai elevar essas mulheres cada vez mais a estarem dentro do mundo financeiro e com a sua independência financeira que vai transformar a vida delas. A partir do momento que a mulher, ela toca, ela sabe que não é pela conta do marido dela, do irmão, do namorado, seja quem for decidindo as suas finanças, ela não vai evoluir. A partir do momento que ela tomar a decisão que ela vai ter a sua própria independência financeira, ela vai conseguir evoluir. E eu acho que a gente tem aqui um propósito, um dos nossos pilares mais importantes na IVE é a educação, principalmente a educação financeira, trazer para essas mulheres cada vez mais essa parte de números, incentivá-las e inspirá-las a estar presente no dia a dia do mundo financeiro. Maravilhoso, porque tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o nosso propósito, com o que a gente acredita aqui na Startse, e eu acho que é um pouco disso, assim, a gente precisa dar repertório para essas mulheres, né, de uma forma geral, porque a gente acredita na diversidade, independente de mulher ou diversidade de gênero ou qualquer diversidade, porque a diversidade enriquece a discussão, né? Total. E eu acho que a gente cada vez mais precisa trazer essas pessoas que não têm essas possibilidades de estarem incluídas para que a gente consiga dar esses repertórios diferentes, difusos, que fazem parte da nova economia e que nem sempre essas pessoas têm tanto acesso ou têm tanto interesse, inclusive, porque às vezes falta até interesse por achar que é uma coisa muito distante, muito difícil, né, complexa, enfim. Acho que a gente tem um pouco disso. E talvez uma das principais razões para a gente se sentir distante primeiro, o medo do desconhecido. Então, por isso que a gente tem esse pilar de educação muito forte, que a gente quer levar essas pílulas de informação de uma forma muito simples, para que as pessoas não se sintam intimidadas por dados complicados. Porque é complicado sim, gente, mas é complicado para todo mundo que não entende. A partir do momento que você passa a entender a lógica, aquilo flui naturalmente. E segundo, porque falta essa questão da representatividade mesmo. Você vê que quem está nesse universo de cripto, quem está nesse universo de investimentos, quem faz parte desse grande universo de startups, são homens em sua grande maioria. Então existe aquele processo, até um viés inconsciente, que é você achar o seu semelhante naquilo que você faz. Então, os detentores do capital, na hora de investir numa startup, eles podem buscar por projetos que vão solucionar problemas parecidos com o que eles têm, que não são problemas femininos. Né? É diferente, por exemplo. Então, nesse caso, quando a gente fala também desse pilar de educação, mulheres falando com outras mulheres. Veja que aquela pessoa, ela conseguiu aprender, hoje ela é um nome naquela pauta, né? Naquele assunto, ela consegue falar sobre isso. Então, eu me sinto mais próxima, é esse viés inconsciente da semelhança. Eu me sinto representada, então eu quero também aprender e quero aprender com uma pessoa que também já aprendeu. E não é aquela distância, né? Nem de gênero, ou de status, ou de carreira, de nada. A gente está aí para realmente criar essa comunidade. E ouso dizer que a gente já é a maior DAO da América Latina quando a gente fala dessa representatividade feminina. Então, estamos aí construindo. Nem começamos, né? Só nascemos. Somos uma DAO bastante nova, né? Temos só 5 meses aí de mercado. A gente começou realmente a estruturar isso na base tecnológica em dezembro do ano passado. E em março surgiu todas as nossas redes sociais e a gente está aí mundo afora palestrando. Já estivemos no NFT New York City, no Metaverse Summit agora em Paris. Possivelmente estaremos em Lisboa aí no Web Summit também, tendo muito palco e muita voz. O importante é que a gente está sendo muito apoiada também pelos homens. Isso é importante enfatizar aqui, porque tem muitos homens nos reconhecendo, né, como referência também, nos convidando, dando palco pra gente falar. Então, acho que isso é bastante importante a gente trazer aqui, porque a gente aprendeu com eles esse universo. Então, mais do que nunca, né, a gente precisa que cada vez mais eles apoiem, nos dê as mãos pra gente realmente conseguir ali ter o nosso espaço nesse universo.
É isso, porque não é separado, né? É junto, é puxar. Exato. gente. Eve for everyone. É Exato. isso. E meninas, o tempo passou tão rápido Foi que eu acho que mesmo, Sá. renderia umas 3 horas de conversa, né? A gente Queremos volta, parte A gente vai 2. criando pauta. São 10 co-founders São- aqui, gente, pra vocês exato. convidarem. Boa. Nossa, quero muito. A gente quer muito, né, Mari? Muito, muito. Temos muitas. É, toda todas semana à estaremos aqui. disposição. Mas então, eu acho que antes da gente encerrar, acho que vale aí deixar algumas dicas, 3 dicas, tanto para as empreendedoras, empreendedores, como para a pessoa carreirista, para a pessoa ali que quer alavancar a carreira, para ficar de olho na Web3. Então, sei lá, 3 dicas da Ana e 3 dicas da Cíntia. O que elas não podem perder? O que elas fazem para Al- sair da inércia, começar a aprender e alavancar negócio? Pode ser pode ser para qualquer alternativa. Gente, a minha primeira dica é estudar. Não tem como conhecer sem estudar profundamente esse assunto. Então, acho que hoje tem muitas referências aí, já tem alguns cursos bastante renomados no mercado que você pode buscar informações, sites de informações seguras. Tem muita gente falando abobrinha também por aí, né? Mas é porque tá todo mundo aprendendo junto. Então, acho que é você se certificar das informações que você tá indo buscar, se realmente são verdadeiras, se são corretas. Eu deixo aqui, né? A Startse também tem cursos incríveis que eu já fiz alguns também sobre isso, sobre esse universo online, né? No meio da pandemia ali, já estavam super inovadores falando desse tema. Então, convido vocês para participarem, para ver, estudar. Não tem jeito. Então, isso é a minha primeira dica. Quer entrar nesse universo? Não comece investindo em nada, gente. Esse negócio de começar, vou Boa vender o que eu dica. já tenho hoje. Porque muita gente começa investindo. Não. Deixa eu abrir minha carteira então, que eu tô atrasada. Gente, é tão complicado investir. Eu posso em falar uma criptoativos coisa? e Nós NFTs. fomos, no evento que eu fui de você, vou até fazer fazer a mesma coisa que você fez comigo, Sá. Eu saí daquele evento tão empolgada, você me viu chegando no outro dia. Naquele mesmo dia, eu estava com uma colega, lembra que eu estava com uma pessoa comigo, Natália. E eu falei com ela assim, eu e ela, a gente discutiu, gente, se elas estivessem vendendo qualquer coisa, a gente ia comprar agora. Porque a gente saiu tão empolgada que se tivesse uma carteira digital ali pra gente comprar alguma coisa, a gente teria saído fazendo isso. Então, a dica de vocês é o contrário, né, gente? Não. Calma, estuda um pouco, entende o que é isso antes de colocar seu dinheiro nessas carteiras digitais e investir em criptomoeda com promessas, né? Porque tem 1000 promessas. Acho que é de retorno analisar, de né, qual que é o impacto ali pro seu negócio. O que aquilo de fato vai agregar valor para o seu negócio antes de sair pensando que é só o investimento. Exato, porque senão você vai ver só como um investimento, né? Não, e é muito diferente a gente falar de investir em moedas digitais e investir em NFTs. Uma coisa tem nada a ver com a outra. E é algo que as pessoas sempre confundem. Então, se eu investir em Bitcoin, eu tenho uma NFT? Não. Se eu comprei uma NFT, eu estou exposta em Bitcoin? Não. Então, assim, é muito diferente, sabe? A gente tem que fazer um podcast só sobre isso, inclusive, que é muita coisa para falar. Muita coisa, mas a minha dica seria para as pessoas seguirem as redes sociais da Eve, porque a gente tem mesmo esse cunho, né, de fazer o conteúdo, de entregar um conteúdo, muita pesquisa, de levar essa educação, porque não é vantagem para a gente ficar vendendo produto, a gente não está ali para isso, a gente está para construir a comunidade que vai aprender a se beneficiar com essa revolução tecnológica que a gente está vivendo. A NFT que você vai comprar lá dentro vai ser interessante para você de acordo com a comunidade que você quer fazer parte. Obviamente, a gente vai ter a nossa coleção de NFTs, porque a gente quer que essa comunidade que a gente criou através da Eve seja formada por mulheres empoderadas em conhecimento e que, a partir disso, elas tenham um passaporte para vários benefícios que a gente vai levar. E a Eve, a gente acabou não falando sobre isso, também apoia vários projetos sociais que olham para esse universo feminino. Então, tem a Humana, que também é uma ONG que eu fundei, que trabalha com empregabilidade feminina. Tem a... Impactando Vidas Pretas, da Vidas Nina Pretas. Silva. Tem mais uma. Tem o projeto e-commerce. Mulheres no E-Commerce, projeto Capacita também da Rachel Maia, que também capacita mulheres aí mundo afora para estarem, né, aptas para o mercado de trabalho como um todo. E agora a gente está aí também em parceria com eles para cada vez mais formar mais mulheres para o universo de Web 3.0. Basicamente isso. Se cadastrarem no site da Eve, que a gente tem uma newsletter também muito legal para as pessoas ficarem sempre de olho nas tendências desse mercado. É isso. Maravilhoso, gente. Sá, eu tô super feliz, acho que a gente tá fechando com chave de ouro. Meninas, muito obrigado, assim, pela presença de vocês, por ter dividido conhecimento com a gente, com a nossa galera. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aí no nosso canal. A gente vai estar semanalmente aqui com mulheres maravilhosas, falando sobre N assuntos. E não deixem de dar o seu like, que nós estamos de volta, né, Sá? É isso Semana aí. que vem estamos aí de volta.
Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Obrigada.